Olá, boa noite. Estamos começando pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais um programa Câmara Cidadã. Com muita alegria e satisfação, recebo no programa desta noite duas mulheres. Começando por ela, primeira vez comigo em 2015, vereadora do Partido dos Trabalhadores, Marisa Zanoni, e nossa convidada especial, a empresária Magda Bess. Por isso, fique com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora você tem um compromisso marcado comigo nessa próxima meia hora aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Seja bem-vindo, esse é o programa Câmara Cidadã, programa esse que todas as semanas recebe um vereador dessa Casa Legislativa. E pela primeira vez neste ano, em 2015, em pleno mês de março, eu recebo com muita alegria e satisfação a nobre vereadora do Partido dos Trabalhadores, aqui da Casa de Balneário Camboriú, Marisa Zanoni, também ladeada pela nossa convidada, empresária Magda Bess. Para quem a conhece, ela assumiu de 2009 a 2012 a Cibalc, a Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú. Bom, primeiramente, cumprimento aqui nossa vereadora Marisa, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Luciano, uma satisfação estar aqui, hoje especialmente que estamos abrindo o mês de março, um mês que a gente aproveita para refletir ainda mais sobre o papel das mulheres na nossa cidade, e é com muita alegria que também tenho a presença aqui da querida amiga, grande líder da nossa cidade, uma empresária que eu tenho certeza que orgulha muitas mulheres e incentiva as mulheres a assumir papéis tão importantes, que é a nossa amiga Magda. Magda Bess, empresária de Balneário Camboriú, natural de Imbituba, mas há 40 anos reside em Balneário Camboriú e exerce muitas funções ligadas à contabilidade, também é membro direto da FACISC, Federação das Associações de Empresas de Santa Catarina, também ligado ao SINEM, o Sindicato das Entidades Empresariais, e um pouco mais à frente ainda, porque a mulher é polivalente, não falta trabalho para ela, não é política, mas né, vereadora, trabalha muito também. Magda, seja bem-vinda ao Câmara Cidadã, boa noite. Obrigada, boa noite, Luciano. Obrigada, Marisa. Obrigada por essa oportunidade de a gente estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa luta das mulheres aí, né? Ser motivadora também, né? Para outras pessoas, né? Outras mulheres, né? A estar encarando, né? A vida política, inclusive, que é bastante importante, né? Mas principalmente estar à frente aí, né? Das lideranças para a gente promover mudanças, né? Obrigada, Luciano, pela oportunidade também. Cumprimentar aqui o seu assessor parlamentar que está com a gente, o Caio, que se faz presente. Vereadora, uma amizade de vocês que já tem mais de uma década, é isso mesmo? Exatamente. Nós temos alguns encontros sempre muito agradáveis e mesmo à distância, Luciano, mulheres como a Magda, elas sempre são presentes e sempre são visíveis. Então, eu tenho um carinho enorme, uma admiração pelo trabalho da Magda e eu acho que hoje estarmos aqui para trocar algumas ideias em relação a essas posições que nós ocupamos, que são tão distintas, né? A Magda na vida privada e eu na vida pública, mas que ao mesmo tempo se completam. E essa complementariedade é que a gente precisa descobrir para somar esforços em prol de promover mudanças, tanto da ocupação do espaço da mulher, né, como da construção de uma sociedade mais respeitosa com todas as fases da vida, com todas as pessoas, sejam mulheres, crianças, idosos. Eu acho que esse é um propósito que está muito presente na vida de inúmeras mulheres da nossa cidade e eu tenho certeza no papel que a Magda desenvolve. Magda, você teve a função e a responsabilidade de assumir a Cibalc, na verdade, a primeira mulher a assumir a Associação Empresarial das Cidades de Balneário Camboriú e Camboriú, no ano 2009 e 2012. Hoje, o seu trabalho se reflete exatamente no quê? Dentro da Associação Empresarial, né, que eu faço parte do Conselho Superior, né, que é composta pelos ex-presidentes, também compõe o núcleo de consultores empresariais, hoje eu estou na coordenação desse núcleo, e através da própria associação empresarial, então ocupo o cargo na FACISC, que é de vice-presidência de turismo. Então a gente tem aí um envolvimento com a classe empresarial, né, além de outros envolvimentos também na área que eu atuo, que é a área contábil, né.
Então, dentro do Sindicato dos Contabilistas da nossa região também, dentro do próprio Conselho Regional de Contabilidade, a gente também tem uma atuação bastante grande, sempre, né, olhando para a coletividade, né, para o grupo, né, para fazer a diferença, né. Deixa eu mandar aqui um abraço especial, um alô muito importante, que também é mulher e assume também, na verdade, na quinta-feira da semana passada, dia 26 de fevereiro, assumiu a presidência da Cibalc, a especialista em marketing de Balneário Camboriú região, a Cissa Miller. Um abraço a Cissa e a toda essa equipe aí da Cibalc, que com certeza vão fazer um belo trabalho para Balneário Camboriú e região. Vereadora Marisa, o ano turbulento, né? Nós estamos em março, o ano mais quente, o termômetro mais quente em 2015, mas parece que na política bem passou do quente já, né? Como é que está a avaliação da senhora aí para a nossa vereança aqui, na sua opinião? Eu acredito que é um ano decisivo para Balneário Camboriú, até porque nós vamos discutir os rumos da nossa cidade para mais de 2 décadas e eu diria, a gente, com a definição do novo plano diretor, a gente marcará a história e deixará um legado positivo ou negativo, dependendo das escolhas que a sociedade fizer para as gerações futuras. Então, se é um ano quente em termos de temperatura, né, pelo verão que nós vivemos, o calor das discussões, eles, para mim, são sempre combustíveis, né? Mas mais do que isso, eu acredito que na política nós precisamos aprender a debater ideias e não defender posições fechadas e defender interesses que muitas vezes eles não contribuem para o desenvolvimento sustentável da cidade. E esse é um desafio que Balneário tem, que os vereadores desta casa têm, em defender os interesses coletivos e a construção de uma sociedade sustentável. Até porque, se fizermos uma analogia com a temperatura do planeta, ela é consequência também das péssimas escolhas que homens fizeram ao longo do tempo, e Balneário Camboriú não foge à regra. Então, eu acredito que nós temos um jogo de interesses muito grande. A cidade que a gente deseja, ela é disputada e a gente precisa aliar pessoas que queiram construir cidade sustentável, uma cidade mais justa, mais humana para as nossas próximas gerações. Então, nesse sentido, é um ano decisivo na política de Balneário Camboriú. Pelo fato da senhora ser oposição nessa casa, em algum momento é possível falar a mesma língua com a situação? Em muitos momentos, Luciano, para quem acompanha o debate da Câmara de Vereadores, isso não é possível. Eu acredito que nós temos, pelo governo atual, ter a grande maioria da base aliada na casa, há um descaso muitas vezes com as opiniões contrárias. E eu tenho sempre tentado desenvolver um papel que não é aquele empobrecido de ser oposição, mas tentar enriquecer e trazer um outro olhar. Talvez aquilo que eu aprendi como mãe, como filha, que está muito ligada às questões da mulher, de olhar com outros olhos, um olhar que não é desprovido da racionalidade, mas que ele é completado pela força de querer uma cidade melhor para todos, como aquilo que a gente deseja para os nossos filhos, né, Magda? E essa é a contribuição que nós precisamos dar, né? Eu vejo, se me permite, né, uma contribuição nessa discussão. Nessa discussão de cidade, eu penso até que não pode nem ter lado. Na verdade, tem que ter uma visão, né, que é a coletividade, que é o melhor para todo mundo. Né? Então, não há nem que se pensar, né, em situação ou oposição. Há sim que se pensar naquilo que nós queremos para o nosso futuro. E Balneário Camboriú é uma cidade maravilhosa, gente, é uma cidade pequena. Tem tudo, né, para ser a melhor cidade, como já somos, na verdade, né? Eu digo que sempre que eu tenho oportunidade, eu comento que nós somos privilegiados, como dizem os gaúchos, né? Nós moramos no sul, moramos em Santa Catarina, que é um estado maravilhoso, e moramos em Balneário Camboriú, onde a grande maioria, né, economiza o ano todo para passar férias e nós moramos aqui. Então, há essa necessidade, né, até da questão política, né, executivo e legislativo, né, sempre não ter lado na discussão do direcionamento da cidade, e sim da coletividade. Né? Essa é a minha opinião. Muito bem. Rápido intervalo aqui na sequência. Aqui, ó, já recebi em mãos um convite que no próximo bloco eu vou revelar que evento é esse. Está aqui no envelope, tá certo? Evento especial para as mulheres. Claro, homens também são convidados, mas o dia é para elas. A gente volta daqui a pouco para falar sobre isso e outros assuntos. Até já!
Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. De volta com o programa Câmara Cidadã, no segundo bloco, recebendo hoje duas mulheres. Primeiramente, a nossa vereadora dessa Casa Legislativa, vereadora do Partido dos Trabalhadores, Marisa Zanoni, e também nossa convidada especial, a empresária Magda Bess. Muito bem, deixa eu revelar aqui, vereadora e Magda, eu fui agraciado com esse belíssimo convite para um evento no dia 6 de março, porque dia 8 comemora-se e lembra-se o Dia Internacional da Mulher, porque sexta-feira, dia 6 de março, acontece aqui no plenário da Câmara de Vereadores este evento intitulado Mulher e Suas Faces, com diversas apresentações artísticas, palestras, ou seja, um evento que inicia às 19 horas e com certeza toda a sociedade de Balneário Camboriú está convidada. É isso mesmo, vereadora? São muitos os atrativos para essa data? Sempre nós fizemos, Luciano, e fizemos questão de lembrarmos dessa data, e o mês todo de março a gente intensifica o debate sobre o papel da mulher e os inúmeros desafios que nós temos ainda para romper com preconceitos que estão presentes, né? Se nós pegarmos apenas os dados aí relativos à violência contra a mulher, ainda é assustador. Nós falamos há pouco que moramos na maravilha do Atlântico, mas Balneário Camboriú faz parte no mapa da violência das 100 cidades que cometem mais crimes de violência contra a mulher. Então este é um dado... Esse ranking no Brasil. No Brasil. As 100 cidades mais violentas, Balneário Camboriú faz parte delas em relação à violência cometida contra a mulher. Então esta ainda é uma realidade que muitas vezes a gente não encara ela de frente, porque tradicionalmente... Há uma ordem, né, que foi estabelecida, que inúmeras mulheres lutam para que isso não ocorra, de que as mulheres são mais frágeis e os homens, de certa forma, com a força física, podem impor, né, aquilo que eles acham direito, que não tem nada de direito, né, ou de cometer violência contra a mulher, contra a criança, enfim. Então o mês de março é dedicado a essa reflexão e nós procuramos... Esse é o terceiro evento que nós organizamos aqui na casa, tratar sempre do cruzamento, da reflexão, então, dessas temáticas com a cultura, porque a gente acredita que a cultura nos liberta, né? A arte, a cultura nos institui de uma forma mais sensível e nós então organizamos, vamos abrir a noite com o Porto Cênico, com o espetáculo A Bolsa Amarela, que lida também com essa história da nossa Constituição desde a infância do papel da mulher, né? Que papéis são esses que a sociedade vai definindo e como a gente vai incorporando. Estúdio Adriana Alcântara, teremos também o grupo de terceira idade aqui, Balanço das Ondas, coordenado aí pela professora Fátima, que estará conosco. Vamos também estar aí trabalhando com duas palestras, com a doutora pediatra, a doutora Rosi, e também com a Kátia Ploner, que vai trabalhar conosco uma etapa da vida que pouco a gente discute, que é o envelhecimento, que é a terceira idade. Hoje o Balneário Camboriú tem um contingente enorme, chega a ser, os dados que a gente tem, em torno de 30% de pessoas da terceira idade que vivem em Balneário Camboriú. Como é que a gente faz, né? E o que a gente tem feito para receber, para modificar o meio ambiente, para receber essa população e contemplar os seus direitos. Então, estamos aí com muita ansiedade, né, para fazer um evento bacana e do jeito que a gente sempre procurou fazer, com qualidade. Marisa, esse mês assim, é uma grande oportunidade, né, que nós mulheres temos, né, de nos fortalecer cada vez mais, porque é muito difícil. A gente que tem uma história, você também aí na tua vida profissional, né, da docência e tudo mais, mas assim a gente percebe a dificuldade, muitas vezes a mulher ela se sente sozinha
E na verdade não, você tem vários grupos, né, de mulheres, seja na vida pública, ou seja na vida privada, ou seja nas entidades ali, que dão apoio a esse suporte. Inclusive, né, para a gente também ser ouvido e também ser muitas vezes vozes, né, de algumas que nem conseguem, né, se manifestar na questão de agressão e tudo mais. Então, esse mês, assim, nas várias ações, inclusive aqui da Câmara, eu acho fundamental para mostrar que existe portas abertas, né, que as mulheres podem vir, que as mulheres podem, que tem caminhos, né, para ser seguido para o fortalecimento. Então, acho fundamental essa ação, né, e parabéns pela tua iniciativa também, né, de estar fortalecendo isso aqui dentro dessa casa. E para a comunidade, principalmente, né? Perfeito. Ao final do programa a gente vai reforçar aqui o evento que acontece sexta-feira nessa semana, dia 6. Perfeito? Vereadora, aproveitando o gancho, no começo desse ano a senhora teve uma importante conquista nessa casa com relação ao projeto, através de aprovação do evento intitulado, não é um evento, mas ele pode se tornar, na verdade, uma campanha permanente de combate à violência contra a mulher, crianças e adolescentes. E aí eu lhe pergunto, é verdade que um grande número dessas agressões acontece dentro das casas? A maioria das famílias? vezes, os dados que nós temos, especialmente aqui da nossa cidade, a maioria das vezes os agressores são os próprios companheiros. E quando a gente olha também para a agressão, que as agressões contra crianças e adolescentes também, elas são ou dos pais, ou de parceiros que convivem com um dos pais, ou de pessoas ligadas à família. Então, combater isso, e o projeto de lei, eu fiquei extremamente satisfeita com a acolhida da casa ao projeto, porque ele pretende isso, garantir que o município, enquanto um poder público, organize de forma permanente campanhas de combate à violência contra a criança, a mulher e o adolescente. Os meses, como nós destacamos o mês de março, é um mês para intensificar isso, mas uma mudança de comportamento, ela precisa cotidianamente ser incentivada, precisa ser construída. Aí vou citar um exemplo como professora bem básico, lá com os pequenos. Como você respeita uma menina, um menino pequeno? Como é que você respeita uma mulher? Eu gosto sempre de dizer que menino que brinca de boneca, que brinca de casinha, será um grande homem, porque ele aprende neste papel a respeitar e a ver o papel das mulheres, que foi um papel definido culturalmente. A gente não nasce com o papel de lavar a louça, de varrer a casa. Essa incumbência é dada no nosso cotidiano. Então, quando você transforma isso e você diz homens e mulheres são parceiros, porque a mulher também trabalha fora de casa, são parceiros na vida profissional, na vida doméstica, é uma construção que você precisa fazer desde a tenra idade. Quando um homem tiver 50 anos, você não adianta mais brigar com ele para ele te ajudar a lavar a louça. Né? Você tem que fazer esse exercício lá na tenra idade, e essa é uma desconstrução que ela ainda é um desafio nas escolas, é um desafio no meio doméstico. E Marisa, com certeza, desculpa, não, Luciana, com certeza, né, esse projeto ele vem trabalhar a desigualdade entre homens e mulheres, Sim. porque na verdade você tem que trabalhar a base, né? Como você comenta, né? Quem já está adulto já tem uma cultura. Desfazer isso é muito mais difícil do que você começar a construir esse processo, né? E aí a gente começa a diminuir um pouquinho a desigualdade entre homens e mulheres. A gente tem leis, mas na verdade a gente precisa praticar mais para diminuir essa desigualdade e trabalhar na criança, né? E dar esse suporte, a gente acaba. No caso, vereadora, das agressões, a Lei Maria da Penha, parece que, no rigor da lei, muitos ainda se acanham e não fazem a denúncia. Nós temos, a Lei Maria da Penha foi uma conquista muito grande para as mulheres. Certamente. Só que os melhores resultados, Luciano, eles foram percebidos no ano seguinte à promulgação da lei. Um ano depois, foi onde a gente teve o maior processo de denúncia e de prisões, Sim. inclusive de homens que cometeram agressão. No entanto, depois houve um relaxamento, até porque o Estado também não aparelhou a própria norma para que as mulheres se sentissem confortáveis para fazer a denúncia. Vou citar um exemplo de Santa Catarina. Nós temos 3 casas apenas no Estado, casas-abrigo, para acolher mulheres que foram vítimas de violência. Como que você denuncia o seu agressor e volta para casa para dormir ao lado dele? É uma coisa inconcebível.
Certamente. Né? Então, se o poder público não criar essas condições, e o nosso Estado está muito atrasado nisso, nós não faremos com que, de fato, a lei seja cumprida. Que venha a campanha para colocarmos em prática o mais Certamente. rápido possível. Intervalo, na sequência nós finalizamos o programa Câmara Cidadã com o terceiro bloco. Fique com a gente. Eu era mais moleque mesmo. Pipa na praia, futebol de botão. Inclusive eu jogava com meu pai no dia 20 de janeiro de 71. Eles invadiram minha casa, tinham policiais, metralhadoras e tal. Eu acordei e meu pai já tinha sido levado. Os meus amiguinhos perguntavam, o que está acontecendo, né? Meu pai foi preso. Ah, mas teu pai é bandido? Eu falei, não, meu pai ele é contra a ditadura. E no dia seguinte, eles levaram a minha mãe e a minha irmã Eliana, que tinha 15 anos. Ele deve ter morrido na tortura 2 dias depois. Eu reencontrei minha mãe 3 dias depois. E na cama dela, ela não conseguia nem andar direito, de tão magra que ela estava. E aí começamos a chorar os dois. Ainda existem mais de 140 desaparecidos políticos no Brasil. Se você tem informações que ajudem a encontrá-los, procure o Arquivo Nacional no site Memórias Reveladas. Governo Federal. De volta com o programa Câmara Cidadã, nesse terceiro e último bloco, para falar com a nossa vereadora do Partido dos Trabalhadores, Marisa Zanoni, e também a nossa convidada, a empresária Magda Bess, que nos 2 blocos que passaram, fizemos aí um retrato sobre a atuação da mulher, desde infelizmente falando sobre a questão das agressões que ainda acontecem, até o papel da mulher na sociedade. E a Ellie fez com muita experiência aqui, uma pesquisa com dados importantíssimos com relação ao número de mulheres na política, que tem aumentado nos últimos anos. E a vereadora certamente tem contato com outras líderes da região, do estado e de outros estados. E sabe que ainda há questões de preconceitos junto à política na mulher. Temos uma presidente que é do seu partido e é mulher. Isso ainda persiste? Persiste, Luciano. Apesar de termos uma mulher presidente, da qual eu me orgulho muito, e tenho dito que o que nós vivemos hoje no Brasil também é resultado do preconceito contra a presidente, porque ela é mulher. Eu não tenho medo de afirmar isso, porque as mulheres são vítimas de uma forma muito mais intensa de preconceito do que os homens. Os erros das mulheres são menos tolerados do que os erros dos homens. E apesar, Luciano, de termos ampliado o número de participação das mulheres, ainda é muito pequeno. Vamos pegar o caso de Balneário Camboriú. Uhum. Nós, em 50 anos de casa que comemoramos esse ano, eu sou a 9ª vereadora eleita. Então, ainda é muito pouco. Em 13 cadeiras, uma apenas representante. Então, e se você pegar o aumento no número das casas legislativas, ele é significante, mas se pegar no executivo, prefeitas, governadoras, isso é muito... E aprofundando essa tese, vereadora, de acordo com dados da Agência Brasil, as mulheres ocupam poucos cargos eletivos, mas na maioria são do eleitorado. A quantidade de mulheres votantes não é refletida no número de mulheres eleitas para cargos públicos. Nas eleições de 2008, por exemplo, 52% dos eleitores eram do sexo feminino, mas só 9% dos cargos de prefeito e 13% de vereador foram ocupados por mulheres. Essa realidade se reflete ainda aqui na Câmara de Balneário Camboriú, como a senhora citou agora há pouco. São 12 homens e apenas uma vereadora que está aqui ao meu lado. Dos 13 novos secretários municipais, 2 são mulheres. Jade Martins Ribeiro assumiu como gestora do Fundo Especial de Outorga Onerosa de Transferência de Potencial Construtivo e Silvia Regina Gasperi Neves, que foi empossada como superintendente do Fundo Rotativo do Bem-Estar Social. Mas temos um pleito aí no ano que vem, quem sabe o número de cadeiras
feminina se amplie, né, vereadora? É o nosso desejo, mas, Luciano, para que a mulher se embrenhe na vida pública, ela precisa do apoio de outras mulheres, precisa do apoio da comunidade. Naquilo que nós dizíamos, né, Magda? Esses inúmeros papéis que as mulheres assumem, a vida pública te consome muito do teu tempo. Então, se você não tem na sua casa alguém que te suporte, né, começar pela família, pelo companheiro, pela companheira, e especialmente no caso das mulheres, os companheiros, que assumam as tarefas costumeiramente assumidas pela mulher, como ir ao supermercado, cuidar da escola dos filhos, tomar conta dos afazeres domésticos, isso ajudaria as mulheres a estarem na política. E incentivar também as mulheres a estarem na política. Né? Sem dúvida, Marisa. Eu percebo assim, ó, as oportunidades dentro, né, da área política, ela tem, inclusive tem cotas. E os partidos, eles nem as cotas conseguem. E por que não conseguem? Porque justamente as mulheres, hoje, elas não conseguem dividir a questão cultural. E a gente volta lá no início, né? Então, como ela não consegue dividir, e a mulher, ela tem essa questão de abraçar, né, de abraçar a família, de abraçar... Então, na verdade, tu não abre mão. Na verdade, tu vai somando. E isso você acaba esquecendo de si, né? Porque você tem a família, você tem o marido, você tem os filhos, as tarefas, né? Toda a tua vida profissional também, e aí você agrega mais uma atribuição, por exemplo, numa casa legislativa, que é pesado, que é uma missão, que consome o seu tempo. E você tira de onde? Normalmente do seu lazer, normalmente, né, do seu descanso. Então, essa desigualdade, ela precisa ser trabalhada. Isso não é de Balneário Camboriú, não é do Brasil, isso é do mundo. Essa desigualdade, ela é universal. Antes de vir para cá, eu lia um material sobre a Suécia, que é onde tem a menor desigualdade entre homens e mulheres, e a ocupação da mulher na vida política no país é de 13% ou 15%. Pensa, nós temos aqui de 30%, quando é que a gente vai chegar lá? Mas estamos dominando. Mas, Luciano, ainda para completar isso, eu tinha uma companheira deputada que disse uma vez, que me fez pensar: para que uma mulher ocupe uma cadeira política, um homem precisa levantar. Então é isso, os homens precisam estar dispostos também a desocupar o espaço para que uma mulher ocupe. E eu tenho percebido na Câmara de Vereadores que isso não é fácil. Às vezes a forma de me intimidar com gritos, batidas na mesa, é o resquício de uma sociedade altamente ainda machista. E nós precisamos romper com isso. Mas eu não tenho medo, não me intimido, né? E eu acho que muitas mulheres nos ajudam a consolidar essa presença forte, determinada, com posicionamento, né? E a Magda é uma dessas mulheres inspiradoras. Bom, o programa de hoje, infelizmente, está chegando ao final, porque somos regidos pelo tempo e, de certa forma, como estamos no mês de março, no dia 8, que celebramos o Dia Internacional da Mulher, na verdade, os 31 dias de março são dedicados a todas as mulheres. Vereadora, empresária Magda, a gente encerra o programa, mas eu queria que vocês passassem uma mensagem ao telespectador de otimismo, independente da profissão, independente da religião, do grau social dela, do grau financeiro. Todo mundo tem espaço nessa vida, principalmente as mulheres, não é mesmo? Sem sombra de dúvidas. As mulheres que estão nos assistindo, eu sempre costumo dizer que nós devemos ter orgulho de quem nós somos, das causas que nós abraçamos e ter orgulho do potencial que as mulheres têm. Então, nós nunca devemos ser e pretender ser melhores do que os homens, mas disputar espaço lado a lado, dar as mãos para os homens e para construirmos uma sociedade muito melhor, é o meu desejo. E fica aí o convite para que as mulheres também ocupem espaços na política e sejam corajosas e enfrentem tudo aquilo que nós temos que enfrentar, porque já mostram no seu cotidiano que é possível. Magda, obrigado pela entrevista, sucesso. Obrigada, Luciano. E se eu pudesse deixar uma palavra, claro, né, de incentivo, eu diria coragem. Coragem para mudar aquilo que não está bem em mim, aquilo que não me dá conforto, aquilo que pode melhorar. Então, eu penso que coragem é uma palavra assim, de forte motivação para a gente promover mudanças. Então, tenhamos coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado. Vereadora, obrigada pela oportunidade. Sucesso. As pessoas que tiverem interesse podem encontrá-la no gabinete ou através do telefone? 9975-0355. Temos o site marisazanoni.com.br, que tem toda a nossa programação e o nosso trabalho no dia a dia.
Bom, eu encerro o programa Câmara Cidadã dessa noite, convidando a toda a sociedade de Balneário Camboriú para que se faça presente. Sexta-feira que vem, dia 6 de março, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, o evento dedicado a todas as mulheres, tá certo? Intitulado Mulher e Suas Faces. Atrações não vão faltar nessa noite. Participe! Será uma noite muito importante. Você vai sair daqui com certeza sabendo muito mais sobre o que é ser mulher e o que ela precisa de fato receber nessa vida. Que acima de tudo as mulheres precisam ser respeitadas, independente de onde estão, como estão e o que fazem. Preciso sim de respeito. A você, obrigado pela audiência. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser e assim Ele há de desejar, com mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Até lá!